Para iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é literatura? Se várias coisas passaram pela sua cabeça diante dessa pergunta, não se preocupe, porque na verdade ela é uma pergunta que pressupõe várias possibilidades de resposta. Não há uma única resposta para explicar o que é literatura. Isso porque a literatura é plurissignificativa, ou seja, ela apresenta uma pluralidade de significado. De uma forma mais ampla, mais geral, nós podemos definir literatura como um conjunto de textos sobre determinado tema. Por exemplo, temos a literatura jurídica, a literatura médica, mas na nossa aula de hoje, o que nos interessa é pensar a literatura no sentido ficcional. Dessa forma, nos é permitido classificar a literatura também como uma forma de arte. Podemos pensar a literatura, então, como uma obra de arte que tem como a sua matéria-prima as palavras. E também vamos considerar sempre que há algo muito importante para se julgar um texto literário ou não, e isso se chama juízo de valor, que geralmente é definido pela sociedade e vai mudando de acordo com o tempo, consciente ou inconscientemente. E por meio das palavras, o autor se posiciona como um artista, expressando uma visão muito particular do mundo, recortando sempre um pequeno detalhe da vida. Para entendermos melhor essa pluralidade da literatura, olhemos, portanto, os seguintes trechos literários que eu selecionei. Vamos para o primeiro. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Esse pequeno excerto literário é de autoria de Paulo Leminski. Você consegue identificar o nome desse texto literário dessa forma? Se você pensou poema, muito bem, você acertou. Agora, olhe para esse outro trecho também literário. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. E agora, você consegue identificar que tipo de texto literário é esse? Bom, aqui nós temos um trecho do romance de Machado de Assis. Perceba que as duas passagens literárias que eu trouxe para você são formas de literatura, mas observe que elas são diferentes. Você conseguiu identificar a diferença? Bem, a primeira era escrita em verso, enquanto a segunda está escrita em prosa. Então, num primeiro momento, nós trouxemos um poema e, em um segundo momento, um romance, uma narrativa. Entendemos por verso uma unidade rítmica de extensão variável que compõe uma estrofe. O texto escrito em versos é chamado de poema. Percebam também que há uma diferença entre poema e poesia. A poesia é a essência, ou seja, nós podemos encontrar poesia numa obra de arte como uma pintura, nós podemos encontrar poesia no nosso dia a dia, nós podemos encontrar poesia numa canção, num som, enquanto poema é a forma em versos. Por outro lado, a prosa é composta de parágrafos, que por sua vez são compostos por frases. Na era clássica, a literatura era dividida entre três gêneros literários. O primeiro, o gênero literário lírico, que corresponde à poesia. O segundo, o gênero literário épico, que corresponde à narrativa. E o terceiro era o gênero literário dramático, que corresponde ao teatro. O gênero lírico, ele vai explorar a subjetividade, ele vai trabalhar com uma linguagem muito mais poética, ele vai ter ritmo, ele vai ter musicalidade. O gênero épico focava muito em uma figura de um herói, então nós acompanhávamos as aventuras do herói, porque ali tinha-se a narrativa da história, das batalhas, dos enfrentamentos desse herói.
E por fim, o gênero dramático, que vem lá do teatro, se dividia sobretudo entre a tragédia e a comédia. De forma geral, pelo senso comum, a gente já consegue inferir mais ou menos o que é tragédia e o que é a comédia, certo? A tragédia, nós já sabemos que ela vai trazer ali um elemento muito triste, um elemento muito conturbado no final, que o destino não reserva nada de bom para esse herói. E a comédia, por outro lado, vai ter esse sentido mais humorístico, esse sentido mais descontraído, mas há uma diferença muito grande entre as duas em outro sentido. A tragédia trazia personagens que representavam a nobreza. Por outro lado, a comédia trazia personagens que representavam os plebeus, as pessoas do povo. Entre os vários motivos dessa divisão, podemos pensar que o principal seja, na comédia se ridicularizava os personagens para gerar esse efeito cômico, e é claro que não era possível ridicularizar os nobres. Os gêneros textuais estão dentro dos tipos textuais. Nós temos como tipos textuais o narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo, o argumentativo e o prescritivo. Dentro do tipo textual narrativo estão os poemas, os contos, as fábulas, as lendas, os mitos. E o tipo textual narrativo se concentra justamente na narração, que nós podemos ver, portanto, nesses gêneros. No tipo textual descritivo, encontram-se, por exemplo, os relatos de viagem, folhetos turísticos, cardápios de restaurante. No tipo textual expositivo estão as notícias, as reportagens, verbetes de dicionário. No argumentativo, nós encontramos artigos de opinião, encontramos sermões, por exemplo, como o sermão do Padre Antônio Vieira, que é um dos sermões mais conhecidos na literatura de língua portuguesa. No injuntivo, temos receitas, tutoriais, e no prescritivo temos regras, temos leis, decretos e regulamentos. E perceba que todo tipo de literatura vai perpassar por um tipo textual, mas nem todo tipo textual, nem todo gênero textual vai ser literário. Mas é claro que tudo isso é pensando no termo literário relacionado com ficção, com o universo ficcional. Percebemos que esses gêneros textuais não são iguais, eles possuem diferenças, eles têm contextos diferentes de uso, situações diferentes, e todos eles têm importância. Cada um à sua maneira, cada um com as suas características e também com as suas funções. A arte e a literatura também têm suas funções e muito se diz a respeito delas. Bom, aqui, como falamos de ciências humanas e não de ciências exatas, vocês já devem imaginar que nós temos várias possibilidades de análise e de interpretação, ou seja, não há um único ponto de vista, mas sim vários. Vamos começar falando da definição de arte. Em primeiro lugar, é interessante termos em mente que toda definição de arte vai estar comprometida ideologicamente com determinada linha de pensamento. Também é pertinente destacarmos que muitos artistas, eles não gostam da ideia de classificar, de definir a arte, porque dizem que a arte deve ser sentida, deve ser apreciada e não definida e não rotulada. Porque eles acreditam que essa definição, essa classificação da arte iria limitá-la. E a arte não pressupõe limites, mas sim criatividades que rompam com essas fronteiras. Mas, mesmo assim, para fins didáticos, podemos pensar em algumas definições mais amplas. Podemos pensar que a arte é uma construção que se dá a partir de uma determinada impressão que o artista teve do mundo. Temos como arte, por exemplo, teatro, dança, cinema, música, fotografia, pintura, escultura e também, é claro, a literatura, entre outras formas de arte. Fernando Pessoa, um autor português, um dos maiores da língua portuguesa, diz que a arte é necessária porque a vida não basta, e eu concordo com ele.
A arte é capaz de nos mostrar realidades diferentes, ao mesmo tempo que ela é capaz de fazer com que a nossa criatividade seja aflorada. Bom, mas vamos entender um pouco mais da amplitude da arte, tendo em vista as suas principais funções. Primeiramente, temos a função estética, que é a função da arte mais conhecida. Nessa primeira função, a arte ela não tem um fim lucrativo, ela se encerra nela mesma, ou seja, é aquela arte que é construída apenas com o intuito da contemplação. Depois, temos a função política. Nessa função, por outro lado, nós vamos ter ali certo questionamento. É um tipo de arte que vai trazer ali um olhar mais crítico sobre a estrutura social. Nós também temos na arte a função pedagógica. Nesse tipo de arte, nós vamos ter ali a arte como instrumento de ensino. Como exemplo, temos os jesuítas. Vocês se lembram que eles vieram ao Brasil catequizar a população indígena? Pois é, eles utilizavam de peças de teatro e de poemas também para fazer isso, para ensiná-los. Depois, também temos a função histórica. Na função histórica, nós vamos ter um tipo de arte que busca registrar fatos, dados, acontecimentos. E além disso, além desse registro histórico no sentido de marcos, nós também vamos ter aquele registro histórico mais subjetivo, que é o registro que vai mostrar a forma de pensamento que se tinha naquela época. Também temos a função ritualística. Nessa função, temos, por exemplo, a arte sacra, que traz santos, imagens de objetos sagrados e que visa conectar o homem a uma dimensão transcendental. A questão da forma de um texto é muito importante para a compreensão do seu conteúdo. Dentre esses aspectos que correspondem à forma do texto, destacamos a métrica e a rima. No que condiz à métrica, é interessante entendermos que ela é construída por meio de separação silábica poética, que não é a mesma separação silábica gramatical. Vamos entender isso melhor analisando dois exemplos. Nesse quadro que vocês verão agora, nós temos um fragmento de um poema de Fernando Pessoa. Esse poema se chama Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Pensando na divisão gramatical de acordo com a língua portuguesa, a divisão desse poema seria a seguinte. Vejam que o primeiro verso teria 9 sílabas. O poeta é um fingidor, certo? Vejam que o segundo verso, por sua vez, teria 8 sílabas. Finge tão completamente. Ou seja, são dois versos com duas extensões diferentes, o primeiro com 9 sílabas e o segundo com 8. Isso na divisão gramatical. Agora, vamos ver outro exemplo. Nesse quadro, nesse novo exemplo que vocês estão vendo, nós temos a separação por meio de sílabas poéticas. Conforme vocês estão percebendo nesse novo quadro, a separação silábica é um pouco diferente. Percebam ali no primeiro verso que o po se junta com o e, porque o e e são duas vogais que você vai juntar no momento da fala. Percebam também que nesse quadro o dor, o men estão em negrito. Isso porque essas sílabas são as últimas sílabas tônicas de cada verso. E na separação silábica poética, eu vou contar somente até a última sílaba tônica. Ou seja, se vier outra sílaba depois da tônica, ela não entrará na contagem. A sílaba tônica é a sílaba mais forte, enquanto as outras sílabas são chamadas de átonas. Observamos que essa estrofe do poema de Fernando Pessoa é uma estrofe isométrica, uma vez que todos os versos têm exatamente o mesmo número de sílabas. Conforme vimos também, na divisão silábica poética, esse poema apresentou 7 sílabas poéticas em cada verso. Por isso chamamos esses versos de versos heptassílabos, também conhecidos como redondilhas maiores. Porém, quando ocorre do poema possuir versos com diferentes métricas,
Nós vamos dizer que esses versos são polimétricos. Em língua portuguesa, nós encontramos 4 medidas mais comuns para os versos isométricos, e são elas a redondilha, que é composta pelo verso que vai ser dividido entre 5 sílabas poéticas, a redondilha maior, que ali vai trazer então o verso que é composto por 7 sílabas poéticas, os decassílabos, que são versos que vão ter 10 sílabas, e por fim, o de 12 sílabas, que é chamado de dodecassílabo ou então verso alexandrino. Outra característica frequente nos textos em versos são as combinações sonoras que nós chamamos de rimas. As rimas podem ser classificadas por diferentes aspectos, por exemplo, em relação à sua posição. Podemos ter a rima interna, a rima externa, a rima cruzada e a rima intercalada. Também temos a classificação morfológica, que corresponde à classe de palavras da qual essa palavra faz parte. Nesse caso, temos as rimas pobres, que são rimas que vão acontecer com palavras da mesma classe gramatical. Por exemplo, dançou e cantou. São duas palavras que correspondem à mesma categoria, isto é, a categoria do verbo. Mas percebemos que no poema de Fernando Pessoa se faz presente a rima rica, ou seja, a rima que acontece entre duas palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, temos aqui a palavra fingidor, que é um adjetivo, e está rimando com a palavra dor, que por sua vez é um substantivo. A mesma coisa acontece com a rima B, que acontece entre completamente, que é um advérbio, e entre sente, que é um verbo. E por fim, também identificamos a rima cruzada, ou seja, AB, AB.